Olá, alunos do curso de Direito do Trabalho 2. Meu nome é André Nascimento Silva e hoje eu mais os alunos Plínio e Raíssa iremos falar um pouquinho sobre o assunto direito de greve. Primeiramente, convém ressaltar que o direito de greve é previsto na Constituição Federal de 1988 e é regulamentado pela Lei 7.783 de 1989, ainda que é um direito fundamental de segunda dimensão, pois o Brasil é signatário de normas e tratados internacionais. Vejamos que nos traz o artigo 9º da Constituição Federal. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. No seu parágrafo 1º vai trazer que a lei definirá os serviços e atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. No parágrafo 2º vai trazer que os abusos cometidos sujeitos responsáveis às penas da lei. Vejamos, a própria Constituição nos traz que o direito de greve não tem caráter absoluto, que as atividades essenciais e inadiáveis da comunidade deverão ser prestadas de forma ininterrupta e que os abusos cometidos sujeitarão os responsáveis às penas da lei. A própria Constituição também nos traz vedação aos militares das Forças Armadas e aos militares estaduais realizarem o exercício desse direito. E recentemente o STF tem entendido que aos policiais civis e bombeiros aplica o mesmo entendimento, pois tem natureza de caráter essencial. O professor Maurício Goldinho vai nos trazer que a natureza jurídica é um direito fundamental de caráter coletivo. Esse direito surge quando há uma frustração da tentativa de negociações das classes trabalhadoras em relação aos empregadores, surgindo a partir desse momento a pretensão do exercício de direito de greve, desde que seja de forma pacífica, buscando garantias, como já trouxe antes, é um direito fundamental que é de exercício, que pode ser exercida pela classe trabalhadora. Passarei agora para frente para que os demais alunos possam fazer as suas explanações. Olá, meu nome é Raíssa e com os meus colegas falaremos um pouquinho mais sobre o direito à greve. Quando pensamos em greve, temos que ter em mente que esta é um direito inerente ao ser humano. Sem ela, a liberdade sindical se torna limitada, as negociações coletivas passam a ser duvidosas e o próprio termo de democracia passa a ser questionado. Não importa aqui pra gente se as negociações salariais não resultaram em greve. O importante é que o trabalhador tenha em mente de que esse direito é indispensável para equilibrar a balança que contém empregado e empregador. A própria Organização Internacional do Trabalho entende que a greve é um importante direito político e social de todo cidadão. Com a Constituição de 88, a greve pôde finalmente ser considerada um direito. Para tanto, a Constituição define que é assegurado o direito à greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Segundo a nossa Constituição, os trabalhadores são livres para decidir os objetivos da greve. São constitucionais, portanto, além das greves, as greves de protesto contra determinada medida econômica, as greves de solidariedade em favor de outras categorias da classe trabalhadora, as greves de legítima defesa em reação a uma brutal violação de direitos, como no caso de mortes por acidentes de trabalho. E o meu colega Plínio ele vai discorrer um pouquinho mais sobre as greves lícitas e ilícitas. É greve. O que eu vou fazer? Muito simples. Primeiro, precisamos pensar no nosso direito de ir e vir. Ele serve para que possamos nos locomover livremente. Nós precisamos ter em mente que nenhum cidadão tem o direito de ir e vir para furar uma greve. Se eu sou contra o movimento, eu preciso me locomover a uma assembleia e tentar convencer a todos que aqueles motivos não são pertinentes. Preciso respeitar o entendimento de cada um, porque uma hora ou outra esses fatores cairão sobre mim. Vale lembrar que a ideia de piquete de convencimento é perfeitamente legal como forma de divulgar o movimento. Há algum limite na greve? Sim.
Pela Lei de Greve número 7.783 de 89, precisamos preservar a capacidade de retomada das atividades pelo empregador após o movimento. No caso da produção, apenas para o atendimento das necessidades inadiáveis da população. Mas como fica o meu contrato de trabalho? O contrato de trabalho ficará suspenso. Isso ocorre porque, a partir do momento em que um trabalhador adere ao movimento, ele não poderá sofrer nenhuma punição. Só que precisamos nos ater ao fato de que se o trabalhador, se esse movimento ele se torna violento, o trabalhador ou o grupo poderá sofrer, sim, consequências. Ele poderá ter o seu pedido de demissão imposto, e também responderá judicialmente aos danos que ele causou. Então, precisamos participar de um movimento justo e limpo. Para tanto, ficaremos agora com o artigo 7º da Lei 7.783 de 89. O que diz? É vedada a rescisão de contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos, exceto nas ocorrências das hipóteses previstas no artigo 9. Durante a greve, o sindicato ou comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resulta em prejuízo irreparável pela deteriorização irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa, quando da cessação do movimento. Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários a que se refere este artigo. A greve possui algumas definições. Temos, primeiro, a greve branca ou de braços cruzados. É aquela em que os empregados param de trabalhar, mas ficam em seus postos. Temos também a greve de braços caídos ou operação tartaruga. Os trabalhadores realizam o trabalho com lentidão. Consiste na redução do trabalho ou da produção, sem que haja suspensão coletiva do trabalho. Greve ativa. Consiste em acelerar exageradamente o ritmo de trabalho. Greve de ocupação ou de habitação. Ocupação da empresa para impedir o trabalho de outros trabalhadores, que se recusam a aderir ao movimento. A tentativa de paralisação da produção, a recusa de sair da empresa, mesmo após o expediente. Essa greve é considerada ilícita, salvo o entendimento do doutrinador Goldin. Greve selvagem, iniciada ou levada adiante espontaneamente pelos trabalhadores, sem a participação ou a revelia do sindicato que representa a classe. Greve de advertência. A suspensão do trabalho por algumas horas, no intuito de alertar o empregador de que o movimento maior pode ser deflagrado. Popularmente, também pode ser chamada de atraso. Greve intermitente, a cada dia no setor da empresa. Greve seletiva, em determinado setor estratégico, por inatividade paralisa os demais setores. Greve de zelo, operação padrão. Excesso de zelo praticado nos afazeres de forma tão meticulosa que retarda a produção, causando prejuízo. Para alguns, essas formas de mobilização não são consideradas greve em sentido técnico jurídico, pois não há paralisação do serviço. Olá, vou falar sobre a greve lista e greve lista. A greve é um direito, mas o abuso desse direito acarreta aos responsáveis penas sobre lei. O artigo 15 fala que a responsabilidade pelos atos praticados ilícitos ou crimes cometidos em curso da greve será apurada de acordo com o caso, segundo a legislação trabalhista, civil e penal. No parágrafo único, fala que deverá o Ministério Público de ofício requisitar a abertura do inquérito ou oferecer denúncia em caso da prática desses delitos. O conceito de abuso identifica-se por força de lei com a ilegalidade. Abuso é o descumprimento da exigência da lei, bem como a manutenção da greve após o acordo ou a decisão judicial do artigo 14. Salvo se a finalidade da paralisação é exigir o cumprimento da decisão da norma convencional ou quando
a subservância desse fato venha a modificar substancialmente a relação do trabalho. O artigo 14 constitui o abuso do direito de greve como uma inobservância das normas contidas presentes na lei, bem como a paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. O parágrafo único diz que na vigência do acordo, convenção ou sentença da normativa, não constitui abuso do exercício do direito de greve a paralisação que, primeiro, tenha por objetivo exigir o cumprimento da cláusula ou condição. Segundo, seja motivada pela superveniência de fatos novos ou acontecimento imprevisto que modifique substancialmente o trabalho. Desse modo, a responsabilidade pelos atos será apurada segundo a lei trabalhista, civil e penal, de acordo com o artigo 15. O Ministério Público irá requisitar, fazer um inquérito e poderá punir os responsáveis. O empregador, no caso, ele pode despedir por justa causa, de acordo com os artigos 7 e 14, já transcritos na lei, se caso houver esse abuso. E o sindicato é passivo a responder por perdas e danos. Também irei aqui citar sobre o lockout, que é a paralisação das atividades pelo empregador, buscando frustrar a negociação ou dificultar o atendimento da reivindicação de seus trabalhadores. Vejam só que sacanagem. Mas tal ato é vetado pelo artigo 17 da lei. De acordo com o artigo 17, fica vetada a paralisação das atividades por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar a negociação ou dificultar o atendimento das reivindicações dos seus respectivos empregados. O lockout. Parágrafo único. A prática referida no caput assegura aos trabalhadores o direito à percepção dos salários durante o período da paralisação. Deste modo, podemos ressaltar que o fechamento da empresa, determinado por falência ou por algum ato da autoridade governamental, não é lockout. Lockout é a paralisação feita pelo empregador somente para atrapalhar negociações trabalhistas. No caso do próprio empregador fechar a sua empresa para protestar contra o governo, não é vetado por lei isso. É realmente legal e é permitido. Desse modo, ele fica a critério dele. Ele somente não pode fechar a empresa em questões de negociação sindical ou trabalhistas. Então é isso, gente. Nós agradecemos a todos, por ter nos escutado. Qualquer dúvida é só chamar.